Olá, amizades! Eu sou a Luana e sejam bem-vindos ao canal Fundo do Baú. Esse que é o nosso espaço para relembrar a cultura pop dos anos 90 e 2000 do Brasil e do exterior. Nesse vídeo, a gente vai relembrar a história da novela Duas Caras, que conta a história do trambiqueiro Adalberto Marconi Ferraço, que, cometendo golpe atrás de golpe, vai enganando todo mundo até chegar à mocinha da novela, Maria Paula, que ele também engana através de um golpe, rouba tudo que ela tem e ela passa uma cruzada inteira para reencontrar esse safado e retomar tudo que é dela. Então pega a pipoca, que essa é mais uma história do fundo do baú. A novela Duas Caras foi escrita pelo autor Aguinaldo Silva e ficou no ar entre outubro de 2006 e maio de 2007. A novela é dividida em duas fases. A primeira começa no ano de 1997 e parte dela se passa numa cidade fictícia de Santa Catarina chamada Passaredo, e a outra parte numa cidade fictícia que fica no Nordeste. Nessa primeira fase, a gente conhece os personagens principais da novela. Geralmente nas novelas, a gente tem ali bem marcado os personagens que são a mocinha e o mocinho, que geralmente são pessoas boas, têm muito bom caráter, são honestos e muito corretos. E a gente tem geralmente a figura de um vilão ou de uma vilã. Só que nessa novela, a gente, apesar de ter a figura da mocinha bem marcada através da personagem Maria Paula, a novela não tem um mocinho tradicional. Na verdade, o personagem principal, que acaba fazendo par com a mocinha, é um vilãozão, que é o personagem Adalberto Marconi Ferraço, que é vivido pelo ator Dalton Vig. Bom, a gente começa a história conhecendo o Adalberto, que é um trambiqueiro de marca maior. O Adalberto, ele tem uma história de vida triste e pesada ao mesmo tempo, Ele era um menino, filho de uma família muito pobre do interior do Nordeste, e o pai dele, a gente fica sabendo, através da memória dele, que ele vai relembrando, que ele guarda isso como uma mágoa muito grande. O pai dele vendeu ele, assim como vendeu outros irmãos também, porque a família era muito pobre, passava fome, e isso era uma coisa que meio que acontecia ali naquela região. E ele foi vendido para um trambiqueiro também, que era vivido pelo Tarcísio Meira. Esse cara, ele muda o nome, do Adalberto, que na verdade se chama Juvenildo, e ele começa a ensinar para o garoto, ele ainda criança, como praticar golpes contra as pessoas. Então, o Adalberto, ele vai crescendo nessa realidade, de aprender, junto com seu mestre, a dar golpes e a enganar e roubar as pessoas. Depois de adulto, o Adalberto resolve dar um golpe no próprio pai de criação, passar ele para trás, roubar tudo que ele tem e meter o pé para ir atrás de mudar a sua vida, porque ele não quer mais viver dando golpes. Ele decide que ele quer se tornar um homem muito importante, com um nome respeitável, e ele vai em busca disso. Nesse caminho que ele está fazendo ali para mudar a rota da vida dele, ele se depara com um acidente numa estrada e um carro rola a ribanceira. Ele para o carro dele, por curiosidade, resolve descer, aquela ribanceira para ver o que tinha acontecido, quem é que estava ali, e ele percebe que tem duas pessoas muito feridas dentro do carro. Ele também vê ali muitos documentos, apólices, bolos de dinheiro espalhados, e também há fotos de uma menina, de uma adolescente. Ele resolve recolher tudo aquilo ali, ficar com ele, e logo depois a polícia chega. A polícia faz o trabalho dela, e nisso o Adalberto consegue descobrir aonde é o endereço desse casal, que era um casal que estava ali no carro e que acaba morrendo, e vai atrás já com uma história arquitetada na cabeça para conseguir se dar bem em cima da família desse casal. Bom, as pessoas que estavam dentro desse carro era o casal Valdemar e Gabriela, que são pais da Maria Paula, que é a mocinha da novela, que nessa primeira fase é uma adolescente de 17, 18 anos, muito romântica, e que de repente recebe da boca de um estranho a notícia de que os seus queridos pais faleceram num acidente muito grave de carro. Bom, o Adalberto, já ciente que ali ele vai conseguir aplicar um bom golpe, chega na Maria Paula e conta pra ela que ele viu o acidente, que ele tentou ajudar os pais dela, e conta que a mãe dela, antes de morrer, pediu para que ele cuidasse dela. Ele já criou ali essa história, claro, com o objetivo de sensibilizar, Ele foi ali arriscando que ela era uma menina inocente, uma menina que não tinha muita experiência e que não seria muito difícil enganá-la. Nesse núcleo da Maria Paula, a gente também conhece o Cláudio,
que é vivido pelo ator Caco Ciocler. O Cláudio, ele é advogado da família da Maria Paula e muito amigo também da família e é apaixonado por ela. Ele é, assim, a pessoa de maior confiança que ela tem próxima dele naquele momento. E o Cláudio, sendo um pouco mais velho, ele acha o Adalberto suspeito e a história toda muito suspeita também. Na casa também moram duas funcionárias que são também tidas como amigas, né, da família, mãe e filha. Elas duas, mais o Cláudio, não gostam da presença do Adalberto ali na casa. Mas a Maria Paula, assim, já sensibilizada com a morte dos pais e meio que acreditando no que ele estava falando, permite que ele passe a noite lá, porque ele pede para participar do velório, do enterro, que ele ficou muito impressionado com toda a história e tudo mais. A Maria Paula acha justo, porque ela acredita que ele realmente tentou ajudar os pais dela e que, de fato, ele ficou com essa responsabilidade de cuidar dela, né? Porque foi o que ele contou. Então, ela deixa ele passar a noite na casa dela, participar do velório e do enterro dos pais dela. E ele fica assim, próximo dela, abraça ela, seca as lágrimas dela, como se ele fosse um conhecido de muitos anos. E aquilo ali vai sensibilizando ela. Bom, nessa primeira parte, em uma questão de pouco tempo, a gente vê a Maria Paula se apaixonando pelo Adalberto, se entregando pra ele, né, perdendo a virgindade com ele, e desaparecendo de casa sem avisar o Cláudio, sem avisar as amigas. E ela vai para uma outra cidade casar com o Adalberto, que já tem um plano todo armado. Depois de casar, depois que a Maria Paula assina os papéis, ele convence ela a passar uma procuração no nome dele para que ele possa cuidar dos negócios da família. Ela, muito apaixonada, aceita e depois ela volta para casa, conta para todo mundo que se casou, pede perdão por não ter avisado. Em questão de poucas horas, o Adalberto de repente some. Ele desaparece, como se ele nunca tivesse nem aparecido ali. Ele já vendeu tudo da Maria Paula, inclusive a casa que ela morava antes dos pais falecerem. E ele já com tudo planejado, arquitetado, no meio da estrada, ele tem um carro vermelho conversível que ele usa. O que ele faz? Ele taca fogo no carro, taca fogo em todos os documentos que ele tinha ali, que constava que ele chamava Adalberto, joga o carro ribanceira abaixo para não deixar nenhum rastro, nenhuma pista que ele um dia existiu e esteve na vida da Maria Paula. Nisso, ele vai se internar numa clínica estética, numa clínica, assim, de primeira linha, assim. A pessoa paga muito caro para ter total exclusividade. E ele vai fazer uma cirurgia plástica no rosto para mudar completamente as feições. Ele quer se transformar numa outra pessoa. Toda uma caracterização foi feita no rosto do Dalton Vig, né? Colocaram uma prótese de nariz dele, a sobrancelha ficou mais próxima, colocaram uma prótese mesmo no rosto dele para ele ficar diferente. E depois, né, a caracterização da novela tira aquela prótese ali, fica como se o Adalberto tivesse feito a cirurgia plástica e ele fica com o rosto mesmo do Dalton Vig. E ele também resolve mudar de nome, né? Ele adota o nome de Marconi Ferraço, que para ele é um nome assim imponente e que vai dar a ele uma credibilidade na alta sociedade do Rio de Janeiro, que é para onde ele segue. Ele compra um terreno quase falido, um terreno quase que já não tem valor. Ali ele começa, a partir desse momento, a construir um império no ramo da construção civil. E a Maria Paula, desesperada, pede ajudas pro Cláudio para que a gente possa encontrar o Adalberto. E o Cláudio diz que não existe Adalberto nenhum, que ele já foi fazer uma busca e que ele disse que os documentos do Adalberto são falsos, que esse cara não existe, que tudo nele era falso e que é pra Maria Paula aceitar que ela sofreu um golpe, que não tem mais como rever nada, porque ele não deixou nenhum rastro. A Maria Paula fica desesperada, porque ela fica sem um teto pra morar, ela fica sem nada, né? Ele vendeu tudo que ela tinha. Mas ela diz que quer encontrar com ele, porque ela não vai desistir de se vingar, né, de tudo que ele fez. E o Cláudio falou que isso vai ser impossível, porque ele não deixou rastro. E aí ela revela que sim, tem como encontrá-lo, porque ele deixou algo muito precioso com ela. E ela revela que está grávida do Adalberto. Alguns meses se passam, a Maria Paula tem o seu filho, que ela dá o nome de Renato, e ela resolve se mudar com as amigas para São Paulo. Lá ela começa a trabalhar numa rede de supermercado, ela vira nutricionista, e aí a novela tem uma passagem de 10 anos, né, que mostra já como tá a vida da Maria Paula. Ela continua, né, vivendo em São Paulo, com o filho, o Renato, com as amigas. A amiga se casou, teve filhos também. E o Ferraço, a gente começa a vê-lo como esse empresário já bem sucedido do ramo da construção civil. E a Maria Paula, depois ela tem recebe uma promoção para ir para o Rio de Janeiro. Ela decide se mudar para lá
porque ela, de repente, viu na televisão um homem que parecia ser o Adalberto, e ela fica, assim, desesperada, não fala com ninguém, pega um ônibus, vai pro Rio para tentar encontrar esse homem, mas assim, logo de cara ela não encontra, né? Ela vai encontrar ele mais pra frente. Nesse meio tempo a gente conhece também outros personagens que são muito importantes para a novela. Ainda na primeira fase a gente conhece o personagem Célia Mara, que é uma dona de casa tradicional, casada num casamento falido com um marido que ela não gosta. Ela tem uma filha, Clarissa, que sofre de dislexia, que é um tema que o Aguinaldo também trata de uma forma muito sensível nessa novela. Ela tem muita dificuldade de ler, então a novela mostra como a Célia Mara é dedicada à filha, né? Ajudou a filha a vida inteira a conseguir evoluir na escola, ajuda a filha a fazer prestar vestibular e passar para a faculdade. A Clarissa tem um pouco de uma autoestima um pouco baixa, porque ela sente muita vergonha por ela já ser adulta e ela não conseguir ler, né? E a Célia Mara, ela é amante do João Pedro, que é o reitor da Universidade Pessoa de Moraes, que é um dos cenários onde se passa boa parte da novela. Ele é casado com a Branca Letícia, que é vivida pela icônica Suzana Vieira, que tá usando uma lace gigante, loira, né? O visual dela foi inspirado na Donatella Versace. E o João Pedro tem essa amante, né? Que é a Célia Mara, que na verdade era uma namorada dele da juventude, porque o João Pedro ele era pobre. E ele namorou a Célia Mara na juventude, mas em algum momento da vida ele conhece a Branca, que é de uma família muito boa, e se casa com ela e passa a ser a cuidar dos bens da família e ser o chefe da família, enfim. E eles estão, um belo dia, eles estão num circo e ele acaba sendo alvejado por alguns tiros e ele morre nesse circo. E aí isso vira um escândalo, a imprensa começa a cobrir e é nesse momento que a Branca descobre que o marido tinha uma amante e ela fica revoltada. No dia do enterro dele, ela arma um escândalo, ela cospe no túmulo dele, passa a assumir os negócios da família. A Branca e o João Pedro tinham uma filha chamada Silvia, que até aquele momento vivia na França, né? A Silvia passou boa parte da vida dela vivendo e estudando na França. Mais pra frente, a Célia Mara vai revelar que, na verdade, a Clarissa é filha dela com o João Pedro, e ela vai usar esse trunfo para que a filha dela seja reconhecida oficialmente como uma das herdeiras da faculdade, para que ela tenha parte, né, na administração da faculdade. E a Célia Mara vai acabar recebendo uma procuração da Silvia, que é a filha do João Pedro com a Branca, para representá-la junto com a irmã, através da Célia Mara. E nisso começa ali uma disputa entre as duas, né? Porque a Célia Mara, obviamente a Branca não gosta dela, porque sabe que ela foi amante do marido dela. Só que o curioso é que parece que a Célia Mara, ela tem um tipo de uma obsessão pelos homens da Branca, porque já na segunda fase, a Branca convida, né, um amigo dela da juventude, o Macieira, que é um professor, pesquisador muito renomado, que estava vivendo na França também. Ela convida ele para voltar para o Brasil e se tornar reitor, o novo reitor da Universidade Pessoa de Moraes. Ele aceita e eles passam a trabalhar todos juntos ali na universidade. Só que com o tempo, a Célia Mara simplesmente resolve que ela se apaixonou também pelo Macieira, cria uma verdadeira obsessão por ele, e ela quer de todas as formas separar a Branca do Macieira para que o Macieira fique com ela. Ou seja, lá no passado, ela já foi amante do primeiro marido da Branca e ela queria o outro homem da Branca também. E isso vira mais um motivo de brigas, e tem umas cenas muito engraçadas de uma esculhambando a outra. O muito importante da novela, e que tem bastante destaque, é o núcleo da favela da Portelinha. Essa comunidade, na primeira fase da novela, a gente vê essa comunidade sendo construída através de uma invasão de um terreno próximo ao terreno que o Marconi Ferraz tinha comprado e que ele pretendia construir um condomínio de luxo. Essas pessoas são pessoas que não têm onde morar, então elas ocupam esse terreno e elas começam a construir ali essa comunidade que vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando a gente tem uma segunda fase, a gente vê que a Portelinha está imensa. Inclusive, a abertura da novela mostra exatamente do crescimento da comunidade. E a Portelinha tem como sua liderança o personagem Juvenal Antena, que é vivido pelo Antônio Fagundes, que é uma espécie de protetor, mentor daquela comunidade. O Juvenal, ao mesmo tempo, ele é um personagem meio controverso, porque ao mesmo tempo que ele é um cara que tem boas atitudes,
ele também tem outras atitudes que são muito questionáveis. Por exemplo, ele, ali na Portelinha, ele é a lei. Ele faz qualquer pessoa que vá abrir um negócio na Portelinha, seja uma tendinha, um supermercado, qualquer coisa do tipo, tem que pedir autorização para ele e tem que pagar, né, uma mensalidade que ele diz que é para a associação de moradores, mas a associação de moradores, na verdade, é ele, né? O dinheiro vai pro bolso dele, porque ele não trabalha. O trabalho dele qual é? É na Portelinha. É ficar ali como um líder, né, daquela comunidade. Então ele tem uma cadeira que é tipo um trono, aí ele fica sentado ali e ele fica todo dia recebendo pessoas da comunidade que fazem fila para ir lá se consultar com o seu Juvenal, pedir a opinião dele, ou reclamar, por exemplo, uma mulher que o pai não tá pagando pensão. Ela vai lá, reclama com o Juvenal vai atrás do cabra, ele tem ali os guarda-costas dele, que eles chamam de anões, são sete homens, né, que tem a apelido de 7 anões. E ele bota os caras pra ir atrás do cara que tá devendo a pensão, pra cobrar o cara de pagar a pensão. Se algum comerciante não está pagando o valor da associação de moradores, ele bota os anões dele pra ir lá atrás. Todo mundo anda armado. Aquele esquema, né? Outra figura de destaque da favela da Portelinha é o Evilásio, que é vivido pelo Lázaro Ramos. O Evilásio, na primeira fase, a gente vê ele novinho, né, ainda menino, com o pai dele, que é muito amigo do Juvenal e que é um dos fundadores da Portelinha. Ele cresce ali como um braço direito do Juvenal, ele é afilhado do Juvenal e ele é como se fosse o assessor do Juvenal, né? Ele fica ali junto do Juvenal, atendendo as pessoas da comunidade, indo cobrar, enfim, ele tem uma verdadeira adoração pelo Juvenal Antena. Só que no meio do caminho, ele conhece a Júlia, que é vivida pela Débora Falabella e que é uma mulher, né, da alta classe, da alta sociedade carioca, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eles se conhecem e, mesmo sendo de mundos diferentes, é aquela clássica história. Eles se apaixonam e começam a viver uma relação. E a Júlia, conforme o tempo vai passando, ela percebe a postura esquisita do Juvenal. Ela começa a questionar o Evilásio. Fala, mas você nunca acha que o seu padrinho tá errado? Você não acha que ele exagera e tal? E a Júlia tira o Evilásio dessa caixinha, porque ele vivia muito nesse mundo, né? Achando que o padrinho dele era perfeito, que tudo que o padrinho dele fazia era ok, era válido. E ele nunca contestava. Ninguém contesta o Juvenal na Portelinha, né? Porque todo mundo tem medo dele. Não é admiração só. Muita gente teme o Juvenal. Então, o Evilásio começa a olhar com um olhar diferente conforme a Júlia vai dando para ele essa oportunidade de ter um olhar mais amplo da história. Essa mudança de comportamento, de pensamento do Evilásio vai fazer com que ele e o Juvenal, no decorrer da novela, rompam, né? Porque ele começa a não concordar com as coisas que o padrinho faz. E aí entra também uma questão política, né? Porque na novela a gente tem um personagem, o deputado Narciso, né? Ele já aparece na primeira fase da novela como alguém que ajuda o Juvenal e a comunidade da Portelinha a se manter ali. Ele consegue uma liminar para que aquelas pessoas não sejam despejadas. E o Narciso, ele se torna meio que um político que representa ali aquela região. Tanto que o Juvenal sempre orienta as pessoas da comunidade em quem elas devem votar. E elas sempre garantem voto em peso pro Narciso. Só que depois de um tempo, né, quando há essa separação, esse rompimento entre o Evilásio e o Juvenal, o Narciso entra nesse meio aí. E o Narciso acaba adotando o Evilásio como um novo político. E aí ele lança a candidatura do Evilásio como vereador. E isso torna a rixa entre o Juvenal e o Evilásio maior ainda, porque o Juvenal não quer saber de outra pessoa cantando de galo ali na região dele. Só ele é que pode decidir quem é o candidato que pode ou não fazer campanha eleitoral ali. E só por não gostar da nova postura que o afilhado tem, o Juvenal decide lançar a candidatura dele como vereador também para contrapor ao Evilásio, porque ele sabe que, como dono da Portelinha, as pessoas, nem que sejam por medo, vão votar nele e não no Evilásio. Através do personagem Evilásio, a gente também é um tema muito delicado e sensível, mas importante e discutido na novela, que é o racismo. O personagem Barreto, vivido pelo grande Estênio Garcia, é o pai da Júlia. A Gioconda, que é vivida pela saudosa Marília Pêra, é a mãe dela. E tem o Barretinho, que é o irmão da Júlia, que é vivido pelo ator Dudu Azevedo. O Barreto,
ele é um homem claramente racista. A gente vê isso através das falas dele, mas isso começa a ficar mais latente mesmo quando a Júlia se aproxima do Evilásio e leva ele para dentro da casa deles como um convidado. Porque para o Barreto é muito confortável ter uma pessoa negra como um serviçal da casa dele. A funcionária da casa deles é uma mulher negra, a Sabrina, que é vivida pela belíssima Cris Viana. E o Barretinho, filho deles, é doido pela Sabrina, vive atrás dela, vive querendo ter alguma coisa com ela, e ela sempre dando passa fora nele. E isso é uma coisa que eles não gostam, né? Eles como pai, tanto a Gioconda é um pouco menos, mas o Barreto, os dois, né? Não gostam dessa preferência do Barretinho pela empregada negra. E ele se sente muito incomodado quando vê o Evilásio entrando na casa dele como um convidado, como alguém que tem um mínimo de conhecimento, né, de coisas que ele acha que uma pessoa, por ser negra e pobre, não teria. E aí começa ali um embate, porque a Júlia fica extremamente apaixonada pelo Evilásio. Depois de um tempo, ela engravida dele, eles passam a viver juntos e o Barreto, por um tempo, tenta renegar a filha, porque ele não aceita de jeito nenhum que ela tenha se envolvido com um homem negro, favelado, e depois mora na favela da Portelinha, que é do Juvenal Antena, que é um inimigo número 1 do Marconi Ferraço, que é o principal cliente do Barretão, o pai da Júlia. Voltando a falar dos personagens principais, Maria Paula e Adalberto / Marconi Ferraço, a gente tem que trazer uma outra pessoa para essa relação, que é a Silvia, que é a filha da Branca. A Silvia, ela volta da França, vem pro Brasil, volta a morar com a mãe, e elas moram no mesmo condomínio do Marconi Ferraço. O Ferraço, ele fica encantado quando vê a Silvia e tenta de todas as formas conquistá-la, e ele decide que quer casar com ela, porque para completar a figura dele de homem muito poderoso e respeitado socialmente, falta ele se casar com uma mulher de sobrenome da alta sociedade carioca. A Silvia e ele começam a fazer um par, começam a namorar, e em pouco tempo ele pede ela em casamento. Só que nesse meio tempo, a Maria Paula, enfim, descobre aonde o Adalberto se esconde, que ele agora trocou de nome, que é um grande empresário. E um dia, quando ele faz uma coletiva de imprensa, onde ele vai anunciar o novo empreendimento dele, a Maria Paula aparece lá e faz um escândalo, dizendo que ele é uma farsa, que aquele não é o nome dele, que ele roubou ela, que ela foi enganada. E ele, na hora, reconhece ela, mas ele finge que não reconhece, diz que ela é doida, né, que aquilo ali foi algum inimigo que montou aquele circo ali pra ele. E ela é retirada de lá. Capangas do Ferraço levam ela para um lugar afastado. A primeira ordem que ele dá é para acabar com a vida dela, para matá-la. Só que ele tem uma pessoa que é uma aliada dele, que é a Bárbara, que conhece ele desde pequeno, que agora trabalha como governanta na casa dele. E a Bárbara diz que é melhor que ele não faça isso, porque com o escândalo que ela fez lá, tinha imprensa. Se a mulher aparece morta, a primeira pessoa suspeita vai ser ele. Então, a Maria Paula consegue escapar. E nesse meio tempo, ela segue ali obstinada a fazer ele pagar. O que ele quer? O que ela quer? Ela quer que ele assuma a verdadeira identidade dele, que ele assuma todos os crimes que ele cometeu e que devolva o dinheiro dela. Ele, depois de algum tempo, a Silvia fica sabendo da história, ele resolve contar a verdade pra Silvia, e ele fica pensando que a Silvia vai ficar contra ele, que ela não vai aceitar. Só que a Silvia, que parecia uma moça muito boazinha, se mostra uma pessoa péssima. Acho que a Silvia consegue até ser pior do que o próprio Ferraço, porque ela é extremamente ruim, e ela fica fascinada quando ela sabe de toda a história, e ela diz que vai ajudar o Ferraço e sugere que ele faça um acordo com a Maria Paula. Então ele chama a Maria Paula até o escritório dele e pergunta que acordo, quanto que ela quer, só que ela não quer dinheiro. Ela não quer só o dinheiro dela de volta. Ele assume os crimes, que ele assume a identidade dele falsa e tal. E ele diz que não vai fazer isso e que ela não tem provas nenhuma contra ele e que se ela quiser, ela que se contente com a grana, com o acordo. Só que ele não esperava que ela tem sim um trunfo, que eles tiveram um filho, e ele fica chocado. E a Silvia também fica chocada quando ele conta. Por quê? Quando eles estão nesse processo de ficarem noivos e tal, a Silvia esperava ter uma família com o Ferraço, ter filhos com ele. Só que o Ferraço, além da cirurgia plástica, também fez uma vasectomia. Então ele não poderia ter filhos de forma natural com a Silvia. Ela fica desolada e tudo mais. E quando ela sabe que o Ferraço tem um filho com a Maria Paula, uma pessoa que ela passa a nutrir uma raiva, um ódio, que é uma coisa assim descomunal,
Aí que ela fica mais indignada ainda. E nesse meio tempo, o Ferraço resolve armar uma situação para se aproximar do filho e colocar o filho contra a Maria Paula. Trazer o filho pro lado dele para ele conseguir continuar manipulando a Maria Paula. E de início ele consegue. Por quê? O Renato é um menino muito bacana, muito amoroso com a mãe. Só que ele é muito carente de pai. Ele passa a vida pedindo para a mãe dizer quem é o pai, que ele quer saber do pai. E ela tenta de todas as formas escapar do assunto, porque ela não quer falar mal do pai pro próprio filho. Só que aí ela acaba se prejudicando com essa escolha que ela fez de não falar a verdade sobre o pai do Renato. Porque o Ferraço consegue descobrir esse ponto fraco do Renato, que é essa carência de pai. Ele consegue trazer o menino pro lado dele e ele fica completamente contra a mãe. E a Maria Paula, quando se dá conta do que aconteceu, fica desesperada. E aí ela se vê numa sinuca de bico, porque ela não vai conseguir, de início, fazer, né, a vingança que ela queria tanto contra ele. Mas com o passar do tempo, coisas que a gente não espera que vai controlar, né, acontecem. O Ferraço, ao conviver com o Renato, passar a conviver com o filho e receber aquele amor de filho, isso começa a modificá-lo. E a sacada do Aguinaldo Silva para tentar fazer o público aceitar mais o Ferraço, mesmo ele sendo vilão, é exatamente essa coisa de humanizá-lo, né? Colocar o filho ali como uma forma dele se redimir de todos os crimes, de tudo que ele fez. E aqui a convivência dele com o Renato vai modificando muito ele. E nesse decorrer do tempo, a Silvia vai começando a mostrar que ela é completamente louca, né? Que ela é uma pessoa que tá perdendo ali o controle das faculdades mentais. Até que chega um ponto dela tentar matar o Renato afogado de tanto ciúme, de tanta raiva que ela tem pelo fato de ver o Ferraço se aproximando cada vez mais do menino e na cabeça dela dando menos atenção pra ela. E ao mesmo tempo também se aproximando da Maria Paula. Quando o Ferraço percebe esse nível de loucura da Silvia, ele já tá começando a querer não seguir mais essa história, a querer se livrar dela, e ele já tá voltando a relembrar os sentimentos dele pela Maria Paula. E aí, ele acaba, num dado momento, colocando a Silvia pra fora, se separando dela, e ele aceita firmar um acordo com a Maria Paula e se casar com ela. E no acordo fica combinado que eles vão se casar usando o nome dele, real, e que ele vai passar todos os bens pra ela, devolver tudo pra ela e assumir os crimes que ele cometeu. O Barreto, que é advogado do Ferraço, vê o documento que a Maria Paula prepara junto com o advogado dela e ele diz pro Ferraço, olha, ele faz uma alerta, se você assinar isso aí, você tá nas mãos dela. Você pode ir pra cadeia a qualquer momento e não vai ser fácil. Mas ele tá disposto realmente a se redimir e ele faz uma viagem com o filho, ele volta à terra dele, ele encontra a mãe dele já muito velhinha, né? E aí é uma cena muito bonita e ela conta que todos os filhos foram que o pai dele vendeu todos os filhos, que cada filho quando ia embora era um sofrimento, era uma tristeza pra ela. Ele fica muito emocionado e ele promete pra mãe que vai cuidar dela, que ela vai ter uma velhice, né, um final de vida mais confortável. E ele vai fazer essa viagem junto com o Renato. Ele revive, né, o passado dele. Aí quando ele volta, ele e a Maria Paula se casam e a Maria Paula vai morar na mansão do Ferraço, só que ela tá determinada a não ser mulher dele, né? E ele já louco, querendo ir pra cama com ela e tal, e ela não aceita de jeito nenhum. E nesse meio tempo, a Silvia, que já tá completamente pirada, consegue entrar na casa um dia armada e ameaça a Maria Paula. Ela entra no quarto da Maria Paula, ela e o Ferraço estão dormindo em quartos separados. Ela entra no quarto da Maria Paula, armada e determinada a matá-la. Nisso, o Ferraço sai, vê a cena, porque a porta tá entreaberta, ele entra, tenta tirar a arma da Silvia, Silvia acaba atirando no Ferraço, né, pega no ombro dele, e nisso a Bárbara fica com o Renato, no quarto do Renato, para que ele não veja o que aconteceu, e aí a Silvia, a polícia é chamada, a ambulância é chamada, e a Silvia é levada de lá numa camisa de força, e o Ferraço e a Maria Paula vão pro hospital. Lá, isso já quase no finalzinho da novela, eles enfim protagonizam a reconciliação. O Ferraço reafirma pra Maria Paula que ama muito ela também diz que ama muito ele, e eles protagonizam um cenaço, né, com um beijão, né, e uma noite de amor no hospital, como eles não tinham há mais de 10 anos. E quando eles saem do hospital, o Ferraço cumpre uma das partes da promessa para Maria Paula, que é se entregar para a polícia para poder pagar pelos crimes que ele cometeu.
e ela se compromete a ficar esperando ele. Então, ele vai preso. A novela tem uma passagem de tempo de cerca de 2 anos, 3 anos, e ele sai da cadeia. E quando ele sai, ele fica desolado, porque ele sai, olha para um lado, olha para o outro e vê que não tem ninguém esperando por ele. E aí ele vai até o escritório do Barreto perguntar o que aconteceu, né? Porque a Maria Paula não foi lá, que ela foi na sede ele foi na sede da antiga empresa, a empresa do Marconi Ferraço, e ela não estava lá. E o Barreto fala: olha, eu falei para você não confiar nela. Ela vendeu tudo, ela me destituiu do cargo de advogado de vocês e ela sumiu com tudo. Fica desolado, sem saber para onde ir. E ele recebe uma carta, né? Ele recebe uma carta, que é uma carta com uma passagem e instruções da Maria Paula para ele se encontrar com ela. E nisso ele pega um avião, ele chega numa praia, tá ela lá numa praia com o Renato, ele vai correndo, o Renato vai correndo na direção dele, eles se abraçam, e aí ele vai até a Maria Paula e aí pergunta: e a gente, como fica? Aí ela: agora a gente fica juntos e vai ver nossa história, porque o que ela queria mesmo era que ele pagasse pelos crimes que ele cometeu, que assumisse tudo que ele fez, se redimisse, e os dois terminam juntos. O vilão que se redime com a mocinha. Bom, amizades, e esse foi mais um resumo de novelas aqui do canal. Mais uma vez a gente relembrando uma trama que fez muito sucesso nos anos 2000. E eu quero agora bater um papo com você, então me conta aí nos comentários se você lembrava dessa trama do Oscares, o que você achou desse enredo todo, se tem outros personagens que você gosta também, pra gente relembrar aqui. E se você puder, compartilhe esse conteúdo, porque toda vez que você interage aqui, o YouTube entende que é um conteúdo legal e indica pra mais pessoas. E o nosso canal cresce mais rápido. Obrigada por ter ficado até aqui. Beijinhos.